Você sabia que superar pensamentos negativos trará a você liberdade e paz? Descubra como reconhecer padrões de pensamentos prejudiciais e ponha um fim a essa influência do mal em sua vida. Vamos aprender juntos? Tenha uma mente renovada. Você sabia que o maior campo de batalha é a nossa própria mente? Há uma batalha travada em nossos pensamentos. Estudos dizem que durante o dia temos até 26 mil pensamentos e a maioria deles são negativos. Com a pandemia da Covid-19, nos obrigamos a viver um difícil confinamento e a retomada das atividades, do normal da vida, enfrentaremos um efeito ainda pior. Essa situação ligou o confinamento físico ao confinamento mental. Sentimos que o nível de estresse está se propagando, aumentando mais a cada dia no mundo inteiro. Pesquisas revelam que mais de 70% das pessoas têm medo de pegar o vírus e estão em constante estado de agonia e medo. A pandemia trouxe com ela um aumento de 23% no abuso de álcool e drogas. O divórcio aumentou muito. Além disso, milhões de pessoas sofrem com preocupações financeiras, desemprego, dívidas, dúvidas, depressão, raiva ou culpa. Talvez essa tenha sido a sua realidade. Caso a resposta seja positiva, você pode pedir socorro por aqui. Superar pensamentos negativos trará a você liberdade e paz. Descubra como reconhecer padrões de pensamentos prejudiciais e ponha um fim a essa influência do mal em sua vida. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Por mais de 140 vezes, a Bíblia menciona a palavra pensamento ou mente, referindo-se à dimensão emocional do ser humano. Você está em uma batalha contra os seus pensamentos negativos? Eu creio que através do ensino desta semana e a oração da fé, você poderá ser transformado a fim de experimentar uma completa renovação da sua mente, mantendo a mente em Cristo. Os últimos anos têm sido muito difíceis, não é verdade? Tornando-se quase impossível não ser atingido pelos últimos acontecimentos. Estamos todos navegando nas mesmas águas, talvez em barcos diferentes, mas todos na mesma situação. Sabemos que cada ser humano é diferente um do outro. Alguns têm recursos materiais suficientes para enfrentar uma crise financeira. Outros estão emocionalmente preparados para vencer diferentes crises. Fazendo analogia com as profundas águas do oceano, podemos dizer que alguns enfrentam ondas gigantes com um grande navio e quase nem sentem a sua agitação. Outros as atravessam com um pequeno barco sentindo os efeitos dessa grande agitação. O que falar daqueles que possuem somente um pedaço de madeira para se agarrar? Estão à deriva quase a perecer. Em meio a essas possibilidades, como você se encontra? Como somos formados de corpo, alma e espírito, acreditamos que um depende do outro. Naturalmente, não podemos estar bem espiritualmente sem que o emocional esteja bem também. A nossa mente, que é o centro das nossas emoções, deve receber um cuidado especial, da mesma forma como nutrimos e cuidamos do nosso corpo. O apóstolo Paulo nos dá a receita certa para vencer as batalhas travadas no nosso pensamento. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4, versos 7 e 8. O segredo para vencer a batalha da mente está no poder de Jesus e na sua palavra. Tome a atitude certa e eleve seus pensamentos a Deus. Gaste tempo com aquilo que é puro e excelente, para que assim a paz que excede todo o entendimento possa te ajudar a vencer as batalhas em sua mente.
Aprenda a se auto-perdoar. Como eu, talvez você conheça alguma pessoa severamente exigente consigo mesma. Pessoas assim têm grande dificuldade em se auto-perdoar. Sabemos que com essa pandemia tudo mudou. Nossos hábitos e nossas relações foram totalmente modificadas. Isso tem gerado uma enorme batalha na mente das pessoas. Buscando em Deus as diretrizes para vencer as batalhas do pensamento, quero ser um canal de Deus para a sua vida. Sendo assim, para superar as guerras que você tem enfrentado, a primeira decisão deve ser perdoar a si mesmo e aos outros. Trate você e os outros como Jesus trataria. Esse é o filtro perfeito para ser justo. Que a nossa bondade e misericórdia aponte para Jesus. Devemos incansavelmente pedir ajuda a Deus até que possamos desenvolver e demonstrar a graça do seu amor. Tiago bem disse, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Deus nos ouve e atende quando nos dirigimos a Ele, porém Ele aguarda o nosso primeiro passo. Então, não perca tempo. Clame ao Senhor nesse momento. Os escritos de Tiago datam em quase 2000 anos. Naquela época já se sentia a falta de misericórdia. Os ricos da sociedade tinham valor superior e subjugavam sem piedade aos pobres, empregados e escravos. Faça a diferença em nossa época. Seja a resposta daqueles que clamam por piedade. Use do seu poder para abençoar os mais necessitados, pois é abençoando que somos completamente abençoados. A paz reinará no seu pensamento quando você parar de exigir de si mais do que você pode fazer. Viva a graça de Deus e compartilhe-a. Não foi você que escolheu o amor de Deus. Lembre-se disso. Foi Ele quem nos amou primeiro e nos concedeu perdão eterno. Sendo assim, seja livre das amarras que prendem você e viva o perfeito amor de Deus. Hoje se inicia um novo ciclo de restauração na sua vida, você crê? Podemos tudo naquele que nos fortalece. Anos após a queda da cortina de ferro, nós líamos e ouvíamos falar das histórias de sofrimento que aquelas pessoas passaram. Foram perseguidos, passaram fome, igrejas foram fechadas, muitos pastores foram presos e alguns foram espancados até a morte. Eu me pergunto como foi que eles conseguiram suportar tudo isso. Tive a oportunidade de conhecer alguém que passou por aqueles momentos tão difíceis, e sua resposta sobre como conseguiu passar por tudo aquilo foi rápida e convicta. O Senhor foi a nossa força. Paulo usa essa mesma expressão quando escreve aos Filipenses. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versos 12 e 13. Nesses tempos de crise, desemprego, enfermidades e provas, parece que quase desfalecemos, mas não podemos desanimar, mas sim confiar no Deus que nos fortalece. Nele podemos todas as coisas. Você está passando por uma batalha em sua mente e não entende o que está acontecendo? Eu te convido a confiar em Deus, seja fortalecido pelo Senhor. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Vamos orar, louvar, meditar e amar. Com toda a esperança. Naquele que tudo pode, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A vacina da alma. Sabemos que ainda não há um medicamento totalmente eficaz contra o coronavírus. Vários países estão ainda trabalhando incessantemente para fabricar vacinas para combater o vírus. Porém, contra o vírus que ataca os nossos pensamentos, já existe uma vacina muito antes de existirem os nossos pensamentos. É a palavra de Deus. Dessa forma, devemos encher o reservatório da nossa alma e mudar nossa emoção com tudo que vem de Deus. Espiritualmente, como você tem alimentado a sua alma? Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos,
E vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4, 8. Nós protegemos o nosso corpo, mas será que estamos protegendo também os nossos sentimentos? E a nossa mente está protegida? Seguimos as recomendações pedidas na ocasião da OMS, lavamos bem as mãos, impomos medidas de distanciamento social e usamos álcool gel. Contudo, hoje não devemos somente cuidar do nosso exterior, mas também da alma e do espírito que é nosso ser interior. Devemos nos proteger da angústia, da revolta, do pânico, do ódio e da manipulação promovida pelo diabo, nos bombardeando através de notícias, filmes e séries nocivas. Comece e termine o seu dia alimentando-se das coisas de Deus. Nunca esqueça que os primeiros minutos do seu dia são determinantes. Tudo depende de como você começa. Foi o que Jesus disse quando foi tentado. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Tiago 1, 23. Quando você se olha no espelho, sua imagem pode refletir seus problemas, mas não espere refletir uma imagem diferente sem haver mudança de atitude, pois é somente através da obediência à palavra de Deus que você será abençoado e terá paz na sua mente. Há alguns dias recebi o testemunho de uma moça com desejos suicidas. Ela travava uma verdadeira batalha em sua mente, pois não conseguia se amar, se achava feia e desprezível. Mas na medida que ela começou a ler a palavra, passou a entender que foi Deus quem a criou e que ela era uma criatura maravilhosa. Nesses tempos difíceis que estamos enfrentando, escolha alimentar seus pensamentos com toda a palavra que sai da boca de Deus. Caso você esteja vivendo uma batalha na sua mente, mude seus hábitos. Comece e termine o seu dia alimentando a sua alma. Não esqueça que somente Deus tem a vacina da alma, a pandemia da alma. Todos nós estamos cientes de que a pandemia causou uma tragédia mundial, ceifando vidas e causando sérios danos financeiros e emocionais. Mas existe uma pandemia pior do que o Covid-19, chamada pecado. Os homens se distanciaram de Deus, abandonaram o caminho que Ele preparou, fazem conforme suas próprias concupiscências. Muitos chegaram ao ponto de perderem a fé, não acreditando mais em Deus, no seu poder, no seu amor, no que Ele é capaz de fazer para os que nele confiam. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, 12. Você já imaginou que Deus quer e pode te ajudar a vencer a batalha da sua mente? Deus está sempre pronto a nos ajudar, basta aproximar-se dele, como disse a apóstolo Tiago. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Tiago 4, 8. Essa palavra é para aquelas pessoas que se distanciaram de Deus, para os que estão na pandemia espiritual e para os que retrocederam no caminho, que não mais esperam receber socorro ou algo de Deus. Hoje eu te encorajo a buscar a Deus. Saia dessa pandemia da alma que tanto te sufoca. Diga que eu compreendo que o meu futuro está nas suas mãos. Ó, Deus, muito obrigado por me ajudar a transformar a minha vida. Derrame a sua alma perante Deus. Há um hino que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus disse também que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Conhecemos a história da mulher pecadora que chorou aos pés de Jesus. Nós não sabemos os detalhes da sua situação, nem porque ela decidiu viver da maneira como vivia. Na verdade, não temos o direito de julgá-la. Na realidade, o que importa nessa história foi a sua decisão. Ela foi até Jesus e chorou aos seus pés, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os
e os ungiu com o perfume. Lucas 7:38. Uma coisa eu tenho certeza: ela não foi mais a mesma depois desse encontro com Jesus. Todos aqueles que se derramam perante Deus e que clamam, Ele responderá e mostrará coisas novas, para ter experiências com Ele que você nunca teve antes. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, verso 3. O teu clamor pode mudar uma história, pois independente daquilo que você está vivendo, o teu clamor pode significar o arrependimento necessário, a fé necessária, para que você alcance aquilo que você tanto necessita. Para aproximar-se de Deus, você precisa derramar a alma e chorar perante a sua face. Eu te convido a orar comigo agora, por favor. Senhor Jesus, eu venho a Ti para pedir ajuda. Te peço perdão pelas minhas falhas. O Senhor tem visto as minhas lágrimas. Eu quero que o meu coração e os meus pensamentos sejam transformados. Hoje, em Teu nome, eu declaro autoridade sobre os meus pensamentos negativos em nome de Jesus.